Só tu tens a vida eterna. Aonde iremos nós? Se só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Se só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Se só tu tens a vida eterna. tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Diga pro Senhor nessa noite, vamos juntos. Pra onde irei? Diga bem alto. Se só tu tens Se só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Se só tu tens a vida pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Jesus, Se só tu tens a vida. pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Se só tu tens a vida. Pega suas mãos e diga bem alto, tu és o pão, vamos, vamos. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, Enche-me de ti até transbordar. eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Com tua glória sobre Enche-me de ti até transbordar, eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Vamos. Com tua glória sobre mim, Enche-me de ti até transbordar. eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti Até transbordar, com tua glória sobre
enche-me de ti, enche-me de ti. até transbordar. Eu nunca vou Me saciar, enche-me de ti, enche o Senhor até transbordar. Dê um aplauso bem alto para o Senhor Jesus essa noite. Aleluia. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a presença de todos aqui, agradecer a presença do casal que está nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos uma oração. Senhor, muito obrigado por mais esse culto, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio de nós podermos vir a um culto para Te cultuar, Senhor, para Te engrandecer, para Te adorar. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui. Derrama da Tua unção, do Teu poder sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, te peço também que o Senhor venha visitar esta igreja nesta noite. Visita cada pessoa que está aqui, Senhor. Que quando estiver sendo ministrado a palavra, Pai, que cada um possa ter o entendimento que precisa, Pai. E a bênção que precisa. Te peço também, Espírito Santo, que o Senhor me dirija agora para que as palavras não saiam de um homem, mas que venha de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Glória a Deus. A palavra que nós vamos ministrar nesta noite, eu, à tarde, pedindo para o Espírito Santo me capacitar, trazer uma palavra, preparar uma palavra. O Senhor me deu o menor livro da Bíblia não, do Novo Testamento. O menor livro do Novo Testamento, que é a segunda carta de João, que fica no final da Bíblia. Se você procurar no finalzinho da Bíblia um pouco, depois de 1 Pedro, de 3 Pedro, um pouquinho antes de Apocalipse, você vai encontrar, então, a palavra de 2 João. Tem 1 João, depois 2 João. É um capítulo com 13, somente um capítulo, com 13 versículos. Então, nós vamos ler essa carta inteira, né? 13 versículos é muito pouca coisa para a gente não ler, né? Tudo bem? Todos acharam? Todos acharam? Amém? Amém. 2 João, capítulo, ou melhor, o único capítulo, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão como em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor que andemos, e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus.
Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. Somente até aqui. Queridos, essa carta, ela é uma carta muito diferente das demais que João fez. Mas ela parece muito com a primeira carta de João. Porque na primeira carta de João, ele começa a falar dos falsos profetas e falsos mestres. E aqui ele volta a falar dos falsos mestres e dos falsos profetas. E ele começa a se preocupar, então, ele apresenta para nós o essencial para que o crente em Jesus, para um cristão, não cair no engano dos falsos profetas e mestres enganadores, que têm entrado nas igrejas a fim de destruir as pessoas da sua fé em Cristo. Essa epístola começa falando uma coisa muito interessante, que é a senhora eleita e seus filhos. Quando nós lemos essa carta, dá a impressão de que ele está falando, que João está falando para uma senhora, para uma pessoa humana assim, que tem um nome, eu até esqueci o nome agora, acho que é Crícia, Crícia ou Crista, não sei, que é o nome dessa pessoa, desta mulher. Dá a impressão de que ele está falando para uma mulher. Mas, na realidade, aqui ele está falando para a igreja. João está falando, mandando essa carta para a igreja. E para os seus filhos, que são o quê? Os seus membros, nós. Ele está mandando para todos nós, ele está mandando essa carta. Ele não diz aqui como, por exemplo, Paulo tem a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas. Aqui ele está dizendo para a igreja de Jesus Cristo. Ele não está falando para comunidade evangélica da restauração somente. Ele não está falando para a Assembleia de Deus somente. Ele não está falando para metodista, batista. Ele está falando para a igreja de Jesus. O que é a igreja de Jesus? São todos nós, de diferentes línguas, nações, culturas, denominações de placa, todos nós juntos somos a igreja de Jesus. É isso que ele está falando. Ele está falando para a nossa igreja, para a igreja de Jesus. Por que ele está falando, ele está preocupado com isso daqui na primeira e na segunda carta? Porque os gnósticos, quem já ouviu falar dos gnósticos? Os gnósticos eram um grupo de pessoas que haviam na época de Jesus, ou melhor, depois de que Jesus faleceu, mas que existia no início da igreja. Os gnósticos, eles acreditavam que Jesus, ou melhor, eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles não acreditavam. Para eles, Jesus nunca tinha vindo em carne. Ou seja, ele não teria nascido de uma mulher. Eles não acreditavam que o Espírito Santo semeou, colocou uma semente dentro daquela mulher, e ela, sem ter contato com nenhum homem, essa mulher deu à luz um filho. E esse filho, no que se falava do corpo dele, ele era 100% homem. Todos nós, somos feitos de corpo, alma e espírito. A parte de Jesus, corpo, era 100%
carne. Ele sentiu cada chibatada que deram nele. Ele sentiu a dor que eu ou você sentiríamos. Ele sentiu cada traição que fizeram com ele. Ele sentiu a dor de cada prego que colocaram, cada cravo que puseram na mão dele, nos pés dele. Ele sentiu todas as dores que nós sentiríamos, ele sentiu. E depois ele, inclusive hoje é dia de Santa Ceia, e o Espírito Santo pediu para o Espírito Santo me dá uma palavra para trazer, e essa palavra tem muito a ver com Santa Ceia. Porque Santa Ceia, Jesus, depois de consagrar o pão, depois de consagrar o vinho, ele pega e fala para as pessoas assim: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Jesus falou para nós que todas as vezes que nós nos reuníssemos para fazer uma Santa Ceia, a finalidade da Santa Ceia é a gente fazer uma memória, ou seja, memorizar, lembrar. Poxa, nós estamos aqui reunidos porque um dia Jesus nasceu. Com 30 anos de idade, ele começou a pregar a palavra, a pregar o Evangelho. Ele começou a orar pelas pessoas, curar as pessoas. Ele começou a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus até então não havia sido revelado para ninguém, nem sabiam que existia. Ele vem e faz tudo isso aí. Depois, com 33 anos, ele é morto. Literalmente morto. Ele é achibatado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele para rasgar toda a cabeça dele, as veias aqui. Depois de surrarem muito ele, surrarem muito ele, levaram ele para o monte lá, o Gólgota, e lá pregaram ele numa cruz. Nós temos que lembrar. E se tivesse terminado aí, Jesus teria o mesmo valor do Buda, do Siddhartha, não sei o que lá, que é o Buda, teria o mesmo valor do Maomé, teria o mesmo valor de qualquer outro Deus com D minúsculo. Mas Jesus não parou aí. Ele ficou 3 dias, e ele falou, antes de morrer, ele falou assim, explicou para as pessoas: eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E passa 3 dias, ele ressuscita. Quando chega 3 dias depois que ele morreu, 3 dias exato. 3 dias exato. Não vou entrar como explicar para vocês isso aqui agora, porque não é minha finalidade. Mas ele, depois de passar 3 dias morto, ele é então ressuscitado. O Espírito Santo de Deus ressuscita ele. Ele volta a ter vida. Ele volta a ter um corpo. Desta vez o corpo era o quê? Glorificado. Qual a diferença do corpo corrupto, que é o nosso, e o corpo glorificado? O nosso corpo é um corpo corrupto. Corrupto em que sentido? Se entrar dentro de nós uma célulazinha do câncer, em algum órgão nosso, o nosso corpo vai se deteriorar, podemos morrer. Se nós tivermos um problema cardíaco, nós vamos morrer com aquele problema cardíaco. Nós podemos ter uma enfermidade, Então, o corpo de Jesus, ele é glorificado, ele não pode mais nada disso. Além disso, o que acontece no corpo glorificado? Não no corpo anterior que Jesus tinha. Quando Jesus tinha o corpo dele anterior, ele não podia fazer isso. Mas agora que ele tinha o corpo glorificado, ele estava lá no Gólgota, e passado 3 dias, as mulheres, 2 Marias, falam: vamos lá,
porque eles não podiam fazer isso antes, porque no dia anterior era o dia que eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, era o sábado. Então eles esperaram domingo cedinho. Domingo era, esse nome domingo veio depois. O nome era primeiro dia da semana. A primeiro dia da semana, o atual domingo, de manhãzinha, elas chegam lá, e quando elas chegam naquele túmulo, elas encontram o túmulo aberto. Pensaram, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus, levaram embora. Tinha uma guarnição, soldados lá do rei, soldados de Herodes, tomando conta para ninguém roubar. E ela chega e acha tudo vazio lá dentro. A única coisa que tinha lá dentro daquele lugar eram as roupas de Jesus que estavam caídas no chão, de qualquer jeito, e o turbante dele, o pano que foi amarrado na cabeça dele, em forma de um turbante, estava dobrado em cima da pedra onde ele tinha sido depositado. E aquelas mulheres pensaram, ele morreu. Mas passa um pouquinho, elas se encontram com uma pessoa, e elas estavam chorando, não conseguiam nem enxergar muito bem. E ele falou, vocês estão chorando por quê? E elas falaram, estão chorando porque roubaram o corpo do mestre, e não sei o quê. E quando elas olham melhor, elas veem que estão falando com Jesus, porque ele ressuscitou. Ele havia ressuscitado. E ele falou para ela, vai na frente, que depois eu também vou. E elas saem correndo dali e vão lá na casa dele, no lugar que eles estavam reunidos lá no cenáculo. O cenáculo é um lugar igual esse aqui, um salão em cima de uma casa, segundo andar. E eles chegaram lá, e elas chegaram lá e falaram, olha, o mestre ressuscitou. E eles falaram, você está falando besteira, falando loucura. E sai João e Pedro correndo. E João chega correndo lá e entra dentro do sepulcro, e Pedro ficou para o lado de fora. Apesar de ser o mais valentão, mas daí não quis entrar. E João olha lá e vê aquele tantinho de pano embaixo, vê aqueles panos e voltou e falou assim, o mestre não está aqui. Elas estão falando a verdade, porque ele não está aqui, e eles voltam para casa. Mas ainda não acreditavam muito. E eles estavam com a casa fechada, todos dentro da casa. E agora o corpo de Jesus podia passar a parede. Era um corpo, o mesmo corpo, agora glorificado. E ele entra lá dentro e começa a conversar com eles. E um corpo muito interessante, porque se fosse um espírito não podia comer, mas ele podia. Ele falou, estou com fome, o que vocês têm para comer aí? E comeu. E depois ele sai de novo, atravessa a parede de novo, sem precisar de porta nem de janela, e vai embora. Só que os gnósticos começaram a dizer que tudo isso era mentira. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. Talvez estivéssemos aí com uma seita de sei lá o quê, com 1 milhão de demônios que são chamados de deuses no mundo aí. Talvez a gente tivesse numa situação dessa. E os gnósticos queriam isso, eles queriam destruir a fé das pessoas. E eles continuam até hoje, viu? De outro jeito, eles fazem do mesmo jeito, eles fazem a mesma coisa até hoje. E João ficou sabendo que eles estavam fazendo isso naquela igreja, que ele chama aqui de Senhora Eleita. Ele chama no comecinho aqui a Senhora Eleita, primeiro versículo. A eleita, porque o que é eleito? É escolhido. Deus escolheu a igreja. Deus escolheu nós que somos igreja, porque a igreja não são essas 4 paredes aqui não. A igreja é a nossa união, a reunião. Igreja vem de eclésia, vem de reunião. Esta reunião de nós que cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou,
Isso nos torna cristãos, ou seja, alguém chamado pelo nome de Cristo. E isso nos torna diferente do restante da humanidade, porque nós cremos no único Deus. Porque Deus diz lá no Velho Testamento: ó Israel, existe um só Deus. Não tem dois, nem três, é só um. Não tem deusinho, é só um. Os outros são falsos. Tem pé, mas não anda, tem mão, mas não faz nada, tem olho, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, porque não passa de um pedaço de pedra, um pedaço de gesso, um pedaço de barro, qualquer coisa. Queridos, o diabo, ele tem até hoje tentado destruir a igreja. E começou lá atrás. Então, quando ele estava se referindo falando, os gnósticos, falando essas mentiras, João vem e fala: olha, o Espírito Santo me trouxe aqui para falar para vocês o seguinte: isso daí que eles estão falando é mentira, isso que eles estão falando aí é para acabar com a sua fé. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não receba, ele falou para aqueles homens, não recebam quem pregue heresia. Eu vou falar para vocês: não receba na tua casa quem prega heresia. O que é heresia? Mentira contra a palavra de Deus. A pessoa vem e fala para você: não, Deus não é assim não. Ou então a pessoa vem e começa a falar para você de espiritismo, querer pregar espiritismo para você, pregar o evangelho, porque nós temos o evangelho de Deus que está aqui, escrito por 4 homens, escrito por João, escrito por Mateus, escrito por Marcos e escrito por Lucas. Cada um tem uma finalidade, cada um é para um povo, mas a gente estuda todos eles e temos a mesma, e recebemos coisas boas dos 4, amém? E os 4 são semelhantes, mas por serem para pessoas distintas, para situação distinta, a gente às vezes acha que são diferentes, mas são iguais, estão na Bíblia. Já os espíritas, qual é o evangelho que eles leem? Alguém já ouviu falar? Evangelho segundo Allan Kardec. Allan Kardec. É o kardecismo. Um homem que pegou uma Bíblia e escreveu do jeito que ele gostava que fosse. Outro dia, minha filha conversando com uma pessoa aí, e ele começou a falar umas coisas para ela sobre, depois que a mãe dele morreu, coisa e tal, para o papai, ele começou a falar umas coisas, e falou: olha, porque é assim, assim, assado. Ela falou: olha, isso não está escrito na Bíblia, não. Ele falou: mas é o jeito que eu gosto de pensar. É assim, queridos. A pessoa pega um jeito que ele gosta de pensar e fala: eu vou escrever uma Bíblia. Allan Kardec resolveu escrever uma Bíblia da maneira que ele queria que as pessoas soubessem, que eles achassem que era. E daí vem através do Espiritismo. Mas não é esse, o Espiritismo não é o risco que tem para a igreja, porque eles têm, colocam lá as palavras deles só para entre eles lá, mas o problema são as pessoas que infiltram dentro da igreja, entram dentro da igreja e começam a ensinar heresia para nós. E começa a falar: faz assim, faz assado, faz não sei o quê, porque não é verdade isso daí não, é diferente. Ele não morreu não, ele era um ser espiritual, e como ser espiritual ele não sentia dor nenhuma, então parecia com um ser humano, mas não era. Quando ele foi pregado lá, naquela cruz, ele não estava sentindo nada. Ele não sentiu dor nenhuma, ele era um espírito. Podia dar bastante marretada nele, bater bastante nele, surrar bastante, que ele não sentia nada. E depois ele nem ressuscitou, porque ele era já espírito. Espírito não tinha como morrer. Isso é o que eles pregavam. Mas João fala para nós:
não receba na tua casa quem começa a falar heresia. Se a pessoa chegar, começar a falar heresia para você, você já põe a pessoa para correr. Para de conversar. Às vezes tem um grupinho de pessoas que vai, não vou nem falar o nome da denominação, não é evangélico, parece, mas não é. Eles vêm na casa da gente, vêm em grupinho, geralmente final de semana, e vão batendo na porta, daí você sai para conversar, daí eles começam, posso ensinar o evangelho para você? Na minha casa um dia apareceu um. Daí eu falei, vamos entrar então, eu vou conversar um pouco com vocês, sou pastor evangélico, eu quero trocar umas ideias com vocês ali. Não, senhor, desculpa, a gente está com um pouquinho de pressa, não vai dar para entrar. E caíram fora. Porque eles viram que não ia ter como pregar as heresias deles para nós. Porque na Bíblia dessa denominação, eu vou até falar o nome. Porque eles não são evangélicos, a gente tem que falar mesmo, porque senão nós temos que tomar cuidado. Esses daí são chamados de testemunhas de Jeová. Eu já peguei uma Bíblia de testemunha de Jeová e já fiz comparação. Eu gosto de estudar isso daí. Comecei a fazer comparação dela. No Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 1, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. Com D minúsculo, a maiúsculo. Na igreja, na Bíblia dele, eles copiaram da Ferreira Almeida, fica igualzinha, parecidíssima, só algumas palavras que não. Lá eles colocam assim, mesmo versículo. E no início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo era um Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo que tem na Bíblia são todos os falsos deuses. Ou seja, eles pregam que Jesus era um falso Deus. Um entre muitos. Eu não gosto de heresia. E desmascaro heresia na cara. Se vier pregar para mim, eu falo, mesmo que a pessoa se torne minha inimiga, mas eu falo, isso é heresia, porque o verdadeiro é isso. Nós temos que tomar cuidado. Quando eles pararem na frente da tua casa, não recebe na tua casa, não. São hereges, pregam heresia, pregam que Jesus não era Deus. Jesus era um filho de Deus, como eu e você somos filhos de Deus, somente isso. Não receba na tua casa. E aqui Paulo é tão, além dele falar isso daí, não receber, ele fala assim, olha, não receba, porque se você receber, ele na sua casa, você se torna cúmplice, se torna participante da mentira que ele está pregando. Está escrito aqui, nós acabamos de ler. Isso daí que está escrito no versículo 10. Versículo 10, quer ver? Vou ler para vocês aqui. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, ou seja, o verdadeiro ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. Pois quem saúda, torna-se participante das suas obras malignas. Se ele vier contando mentira para você, deturpando a palavra de Deus, deturpando qualquer palavra aqui de dentro, é herege. Não receba, não dê atenção para ele. Fala, não quero você aqui na minha casa. Não vou receber você, não. Porque senão você fica participante disso aí, dessa mentira. E para a gente encerrar, queridos, os pecados, para você não confundir, o pecador que não é herege, você deve recebê-lo e ajudá-lo. Porque, infelizmente, porque muitas pessoas veem isso daqui, eles entendem que se tem alguém que está em pecado, tem um irmão da igreja que está em pecado. Eu não quero mais saber desse cara, não. Chega o cara, eu não vou dar a paz para ele, não. Eu não vou dar a paz do Senhor para ele, eu não vou dar a mão para ele, não quero mais saber dele. Sabe o que está escrito na Bíblia? Aquele que está de pé. Quem que lembra do restante? Cuide para que não caia. Porque eu e você e todos os pecadores que temos aí, que tem aí, somos muito semelhantes.
todos nós somos homens como eles, e todos nós podemos cair. Então, se você tem um irmão que você sabe que está em pecado, pegue mais uma pessoa para ir junto com você, e vai lá, e conversa com aquela pessoa, e fala: irmão, você errou de fazer isso, você caiu no adultério, você errou, se conserta com Deus. Deus quer se reconciliar com a gente, Ele quer se reconciliar comigo, quer se reconciliar com cada um de nós, com todos nós. Ele já nos reconciliou com nós através de Jesus na cruz do Calvário. Nós não somos juízes, o único juiz que tem é Deus. Esses juízes que tem aqui no país, que tem aqui na terra, o dia que eles morrerem, souberem o que é juiz, o que é ser juiz, e eles podem muitas vezes passar a réus, eles vão entender o que é juiz. Juiz que pode julgar realmente é só Deus, e vai julgar todos nós um dia. Mas nós temos que aprender uma coisa: eu tenho um irmão que está passando por um problema, eu vou lá e vou ajudar ele para ele sair desse problema. Eu vou lá e vou conversar com ele, e vou tentar. Se ele não ouvir, não tem problema, você fez sua parte. Se eu converso e a pessoa não quer ouvir, daí eu deixo, mas eu digo: olha, não faça isso porque você está errado, não faça isso porque você está no pecado, não faça isso que você vai ter problema. Esse é o nosso papel. Então, não vamos achar que o que está escrito aqui na carta de João, que é só contra aqueles que deturpam a palavra de Deus, que a gente tem que se afastar, e a gente começar a se afastar de todos aqueles que nós não acreditamos. Nós temos pessoas que saem da igreja. Existem pessoas que saem da igreja e depois eram cristãos e depois abrem um site, um blog, não sei, e começam a falar mal de Deus. Começam a detonar com Deus, falar coisas pesadas que a pessoa não sabe o que está fazendo. Tão grave que é o que ela está fazendo. Queridos, é importante que nós tenhamos realmente, saibamos defender, dividir, como que fala? Discernir o que é pecado e o que é heresia. E o herege a gente afasta, mas do outro a gente fica junto. E a última coisa para a gente falar. Tem uma passagem aqui, que está bem no comecinho aqui, que João diz que me alegrei quando vi os seus filhos. Isso aqui nessa igreja daquela época, que estava passando por várias heresias. Ele está dizendo, eu me alegrei quando entrei aqui e vi seus filhos tementes a Deus. E ele pega e diz para nós aqui o seguinte, queria que você abrisse comigo novamente Jó, no capítulo 2. Por causa da verdade que permanece em nós, a senhora eleita, versículo 1, o presbítero, a senhora eleita seus filhos a quem amo, e na verdade, e não apenas amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Aqui, o que o João quer ensinar para nós é o seguinte: nós precisamos amar uns aos outros, que é o primeiro mandamento que Jesus deu. O dia que Jesus ressuscitou, depois que antes de ressuscitar, um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tá bom, então o Senhor veio para acabar com com o Antigo Testamento? Falou: não, eu vim para cumprir. E eles falaram: então, qual é o mandamento que o Senhor acha que é o mais importante? Ele falou: o mandamento mais importante: amarás somente a Deus,
Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, e amarás a ti mesmo, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que ele deixa para nós, que João deixa para nós aqui, é que nós devemos de amar, queridos, um ao outro. Vamos amar todos nós. Não vamos ficar com guerrinha, com palavras, com coisas um contra o outro. Vamos amar todos nós um ao outro. Porque isso daí é a base da igreja. Amém? Deu para entender alguma coisa? Que às vezes eu falo, as pessoas não conseguem entender. Mas eu gosto de entender bem, explicar bem devagarinho, como se fosse professor, para a pessoa poder entender. Porque são coisas que nós temos que levar para a nossa vida. Porque às vezes a gente erra, e quando a gente vê, a gente acha que não está errado. E depois, quando a gente descobre que está errado, já é tarde. Sabe por que é tarde? Porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos levar. Eu me lembro muito bem, pode se colocar de pé, eu me lembro muito bem de um amigo que eu tinha aqui em Capivari, que eu tinha bigode na época, ele também tinha, então as pessoas até confundiam a gente às vezes. E esse tinha uma andorinha enorme aqui assim, parecia o rabo de uma andorinha saindo para fora. E esse rapaz, ele saiu de Campos, foi morar em São José dos Campos, foi ser corretor lá. E passado uns 3 ou 4 anos, eu estava tomando um café aqui do lado. E ele chegou e falou, nossa, eu falei, nossa, rapaz, quanto tempo que você não vem aqui? Ele falou, olha, fiquei com saudade dos amigos, vim aqui hoje para relembrar os amigos. Daí conversamos, batemos papo, chegou um outro corretor, chegou uma outra pessoa, fizemos uma rodinha ali de umas 4, 5 pessoas, todo mundo, nossa, estamos com saudade de você, papapá, e passou, foi embora. 3 dias depois, veio uma pessoa e fala para mim assim, você viu quem morreu? Eu falei, como? Quem foi? Fulano de tal. Eu falei, pô, mas ele tinha o mesmo nome meu, Luiz. Ele falou, Luiz, assim, assado. Eu falei, você está brincando, rapaz, faz 3 dias que eu tive com ele aqui. Ele falou, pois é, ele veio aqui, despediu de mim também, ele veio para despedir da gente. Ele estava fazendo uma corrida de manhã no parque lá em São José, uma corrida, correndo, todo dia ele corria de manhã. Era um cara bem saudável, tudo. Ele teve aquela morte súbita. Está correndo, apagou e morreu. Nós não sabemos que dia que vai ser esse, que pode acontecer isso com a gente. Não sabemos quando. Deus já me deu vários livramentos, deve ter dado para você também. Então, por isso, nós temos que estar sempre com o Senhor. E hoje, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. E quando nós celebrarmos a ceia, depois que você participar da ceia, faça antes, até você faça um exame de consciência, antes de participar da ceia, para ver se você pode participar ou não. Está escrito na Bíblia também, está escrito aqui em 1 Coríntios isso aí, capítulo 23, versículo 12, se não me engano. Está dizendo, você que vai participar da ceia, examine-se a si mesmo. Se você achar que tem alguma coisa, algum pecado que você fez, vai, corrige primeiro, depois você vem e participa. Se você não tiver com nenhum pecado, então participe da ceia. Porque muitos participam sem ter discernimento e acabam pecando. E acabam, ele fala até assim, que há muitos que, por esse motivo, tem muitos que dormem. O dormir aí, ele está falando de morrer. Tem muitos que morrem. Tem muitos que dormem, muitos que... E fala mais alguma coisa, não lembro exatamente. Mas é para nós fazermos um exame de consciência, cada um de nós, e principalmente para nós fazermos uma renovação de votos com Deus. Fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou da vida que eu tinha. Queridos, pensou como que vive uma pessoa que a gente passa aqui às vezes na rua e vê, a pessoa tem, às vezes, está passeando aqui, tem vários carros, várias casas, muito dinheiro, mas não tem Deus. Não tem nada. Ele não tem nada.
Você sabe o dia que o Elon Musk, eu vou falar o nome dele porque é o homem mais rico do mundo. Ele foi o primeiro, nós tínhamos vários bilionários no mundo, né? Alguns bilionários, milionários tínhamos bastante. E alguns poucos bilionários, e pela primeira vez, há cerca de uns 3 meses, nós temos o primeiro trilionário, que tem mais que $1 trilhão. Imagine o tamanho da potência desse homem, é o Elon Musk. O dia que ele morrer, vocês sabem quanto que ele vai levar para o túmulo? Já sabe? Quem que se arrisca a falar aí quanto que ele vai levar? Nada. Vai levar nada. Já pensou? O cara é trilionário, quando ele atravessa a fronteira, porque nós vamos atravessar essa fronteira. Atravessa a fronteira deste mundo com a eternidade. Ele chega lá e fala: poxa, eu não tenho nada. Eu sou um mendigo do lado de cá, estou aqui, ou mendigo, então simples homem a mais. Até pode ir para o céu, mas não tem nada. E de repente alguém que a gente vê aqui fazendo um dos trabalhos mais difíceis que tem, que não é valorizado, mas é um dos mais dignos e importantes, que é um coletador de lixo. E aquela pessoa tem uma vida com Deus. Não é o fato dele ser um coletador de lixo, mas o fato dele ter uma vida com Deus. O fato dele conhecer Deus. O fato dele ser um homem como Jó, íntegro, um homem temente a Deus, um homem que busca a presença de Deus, que se afasta do mal. E esse homem chega do outro lado, quando ele atravessa, ele fala: nossa, mas eu nem sabia que tinha tanta coisa. Porque ele só construiu coisa lá na eternidade. Fecha os teus olhos, quero orar por você, para nós. Depois passarmos para a Santa Ceia. Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Dá, Senhor, discernimento para nós não ouvirmos e nem trazermos para dentro da nossa casa, da nossa intimidade, pessoas hereges que pregam contra a palavra de Deus, que pregam contra a Bíblia, que pregam contra a nossa crença e a nossa fé. Dá discernimento para as pessoas, Pai, para não se envolverem com essas pessoas. Mas, por outro lado, Pai, dá também discernimento para que as pessoas possam entender que aquela pessoa, aquele conhecido dele, ou até um membro da igreja que está em pecado, é diferente, precisa ser ajudado, porque é um doente. Jesus disse que não veio para os sãos, mas ele veio para aqueles que são doentes, que estão com doença na alma, de pecado e precisam ser perdoados. Senhor, que o Senhor possa nos capacitar a ajudar essas pessoas, a levar a palavra para essas pessoas que estão conosco no nosso trabalho, que estão conosco em alguns da família, alguns conhecidos e alguns que nem sabemos de nada deles, mas que o Senhor nos leva a conversar com a pessoa na rua, e a pessoa se abre para a gente e conta os pecados. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a receber essas pessoas, a ajudar essas pessoas e dirigir essas pessoas para o Teu reino. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e nos dá esse discernimento e essa graça, e que nós possamos, Senhor, amar em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é.
um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. João, quando escreveu essa carta, ele estava com 80 anos. E quando ele fala ali da igreja, coinonia, porque eles se reuniam nas casas. E eu entendo assim, a sua empresa, o lugar que você trabalha, não só a igreja é a igreja, mas o lugar onde nós estamos ali, que nós passamos grande parte do nosso tempo é uma igreja. Porque se eu sou servo e serva do Deus Altíssimo, ali é uma igreja. E o que Deus me incomodou muito aqui, que é o momento da gente orar e pedir perdão para Deus, é nesses lugares a gente tomar, quando ele fala cuidado com a senhora, né, com a igreja. Cuidado daquilo que você fala da senhora, nesses ambientes. E daquilo que você dá ouvido. O problema às vezes não é só falar, mas daí vem um coitadinho lá, você viu? Você viu o que estão fazendo comigo, o que lá, o pessoal lá da igreja fez, o que isso fez, o que aquilo fez. E a gente dá ouvido. E eu estou sendo conivente. E o versículo falou muito comigo, eu estou sendo conivente. Com essa que está vindo dentro da minha casa. A minha casa é uma igreja.
A minha loja é uma igreja. Se dentro lá da minha loja eu não admito, seja quem for falar algo de igreja, ou fazer chacota ou brincadeira, porque eu não aceito, porque não está falando de mim, está falando da igreja de Jesus Cristo, e Deus me incomodou muito. Antes de nós passarmos aqui para esse momento de ceia, que nós somos humanos sim, nós precisamos amar um ao outro, nós temos que amar, é nossa obrigação, mas eu não sou obrigada a dar ouvido para quem quer falar mal da igreja. Nós não somos obrigados. Então, irmão, te amo, mas não dá, não vou comungar com você nesse sentido, nessa palavra. Não quero saber, não quero, vou sair correndo. Querido, é muito pesado, porque eu vou trazer maldição para minha casa, eu vou trazer maldição para minha empresa, eu vou trazer maldição para os meus filhos. Falar de alguém, isso também é como eles falou ali, né? Cuidado, 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 cuidado. E você que é um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo, alerte essas pessoas que estão se levantando contra a igreja. Não essa placa aqui, Comunidade Evangélica da Restauração, é a igreja de Jesus Cristo na terra. Mas nós também temos que ter autoridade, nós também temos que ter intrepidez, nós também temos que ter ousadia, que a pessoa vai virar a cara para você, mas você vai falar a verdade. Para de falar isso, ou para de fazer isso que você está fazendo é errado. Querido, porque para bater a mão nas nossas costas tem um monte, mas falar aquilo que Deus mandou falar, são poucos. E eu sei que eu estou falando porque para mim é difícil. Desde que eu me converti, Deus fala, você é profeta. E Deus só fala para eu ler Isaías, Jeremias. E eu sei que Jeremias sofreu, Isaías sofreu, Ezequiel sofreu. Os profetas sofrem, você pode sofrer. Mas não tem problema, porque você vai estar bem com Deus. Com Deus. Isso que importa. Então agora, nesse momento, eu junto com você, eu quero pedir perdão. Oh, aleluias. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós demos ouvido para o inimigo, para aquele que tem se levantado contra um líder, para aquele que tem se levantado contra o homem, uma mulher de Deus que o Senhor separou. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós demos ouvido para ouvir pessoas se levantando contra a igreja de Jesus Cristo na terra, contra um homem, uma mulher ungida. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui antes de participarmos dessa ceia, te pedimos perdão, Pai, pelas palavras que lançamos através da nossa boca, palavras maldizentes. Senhor, pelas vezes que emprestamos nosso ouvido para Satanás. Cheta cararacanta lalaias. Satanás tem se aproximado da igreja para falar mal, para disseminar contendas. Senhor, limpa os nossos ouvidos agora. E não permita que nós, por um deslize, ouçamos essas pessoas que têm se levantado para falar mal. Aquele que fala mal da igreja, fala mal de Jesus. Oh Senhor, me perdoa, nos perdoa. Nos colocamos aqui na brecha por todos os pastores, pastoras, apóstolos, mestres. Oh Senhor, missionários, líderes, aqueles que têm feito a tua obra de qualquer forma, aquele que tem feito a tua obra de qualquer jeito. Senhor, nos colocamos na brecha por aqueles que têm corrompido o altar, aqueles que falam Senhor, Senhor, mas não fazem a tua obra, não amam a tua obra, porque têm corrompido. Senhor, te pedimos perdão pelo adultério, não só de homem com mulher, mas pelo adultério da tua palavra,
por dizer que o Senhor falou, sendo que o Senhor não falou, por dizer que eu ouvi Deus, mas eu não ouvi Deus, eu ouvi o meu ego. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que eu quero fazer algo e ouvir algo de alguém para massagear o meu ego, simplesmente porque eu quero ouvir coisas boas. Senhor, a tua palavra, o teu evangelho não é só coisas boas. Tem sim, Pai, cisterna. Tem sim, Senhor, isolamento. Tem sim, Senhor, choro. Tem angústia, tem tristeza, mas é a obra de Deus. Oh Senhor, nos perdoa como igreja. Nos perdoa, Senhor, xararacantalalaias. Entra nesse lugar e escuta o nosso clamor. Que cai agora, Pai, onde muitas igrejas estão reunidas nesse momento. Que caia por terra agora todo aquele que tem mentido, todo aquele que tem corrompido o teu evangelho, todo aquele que está em adultério, em prostituição, em fornicação. Que caia por terra agora. Que venha à luz toda a sujeira, toda a promiscuidade, não só da igreja, mas do governo. Senhor, em nome de Jesus, se a igreja está corrompida, o governo também se corromperá. Se a igreja não tem autoridade para falar contra os reis dessa terra, porque ela também está corrompida, Senhor, em nome de Jesus, nos limpa nessa noite. Tira o véu, Pai, que tem obscurecido. Tira as escamas dos olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos nos apresentar diante de Ti com o coração santo, puro, imaculado. Limpa o altar, Pai. Limpa o altar, Senhor, por todo o dinheiro que tem sido, Pai, canalizado para outras coisas que não é o Senhor, por tudo aquilo que falam Senhor, Senhor, mas não é o Senhor. Deus, tem misericórdia da nossa vida, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos ajuda a ser santos, nos ajuda, Pai, a nos santificarmos, nos ajuda a levar a palavra com verdade, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que cuspam na nossa cara, ainda que falem, mas que nós possamos andar em dignidade diante da Tua palavra. Abençoa, Senhor. Senhor, queremos consagrar esse suco, consagrar esse pão. Nos ensina a tomar a Tua ceia dignamente, a não fugir da ceia, porque nós não estamos dignos. Sim, pelo contrário, nós estamos indignos, mas tomando a ceia, eu me torno digno diante de Ti e não peco mais, e não faço mais o que eu fazia. Senhor, consagra esse suco, consagra esse pão, que haja cura dentro de nós, que haja cura, que haja libertação, que haja uma santidade na igreja. Que os céus desça, que a igreja suba, que os céus desça, que a igreja suba, que possamos ver a glória de Deus manifestada neste lugar. Que possamos ver a glória de Deus manifestada nesta terra. Que possamos ver a glória de Deus manifestada nessa cidade. Aleluias. Glória a Deus. Quiser entoar esse louvor aí, irmão. Enquanto eles vão tocar um hino de louvor aqui para nós, eu queria que você fizesse o que está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 23, onde Paulo diz para nós que é para nós fazermos um exame, examinar a si mesmo. Vamos examinar cada um de nós mesmos. Vamos fazer um exame de consciência. Se você tem alguma coisa que você fez, que você ainda não pediu perdão para Deus, o momento é agora.
de você, enquanto esse louvor está correndo, você poder pedir perdão para Deus, se consertar e você poder participar da Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Mais uma vez, diga para o Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Todo-Poderoso, que era e há de vir. com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Queridos, enquanto vamos fazendo mais um louvor, eu queria convido você a vir até aqui à frente. Você fez seu exame de consciência, tem certeza que pode participar, não sou eu que vou julgar, não sou juiz. Você vem aqui, pode pegar o seu cálice, pegar o seu pão, aguarda, nós vamos orar primeiro pelo pão, depois vamos orar pelo vinho, amém? Glória a Deus. Pode participar do corpo de Cristo, do corpo e sangue de Cristo. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, e aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vai participar da Santa Ceia, levanta a sua mão. Nós vamos estar consagrando na noite que Jesus Cristo foi crucificado, ou melhor, foi preso. Naquela noite que ele foi preso, ele, antes de ser preso, ele fez a Santa Ceia. Ele fez uma ceia de Páscoa, que seria a primeira Santa Ceia. E ele pegou o pão o que estava na mão dele e partiu, dizendo: assim vai ser partido o meu corpo, porque eu vou morrer para o bem de vocês, para abençoar a vida de vocês. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver, ter vida verdadeira. E depois ele levantou esse pão, levanta agora e ele consagrou a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor subiu naquela cruz do Calvário espontaneamente. O Senhor subiu porque eles te crucificaram, mas se o Senhor não fosse tua vontade, o Senhor não teria deixado, porque o Senhor tinha força para isso. Mas o Senhor aceitou o que o Pai lhe deu, e o Senhor subiu naquela cruz do Calvário para sofrer e morrer no nosso lugar, no meu lugar e no lugar de cada um aqui. Muito obrigado, Senhor. E te agradecemos também, Deus Pai, principalmente porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor entregou o seu Filho para ser crucificado no nosso lugar, porque está escrito na tua palavra que o salário do pecado é a morte. Teu filho nunca cometeu nenhum pecado, mas ele levou os meus pecados, os pecados de cada um aqui, os pecados de cada um da humanidade, de antes dele e depois dele. Ele levou sobre si na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça. Consagra agora, Senhor, este pão que está em nossas mãos, e que venha ser saúde para nós, venha ser bênção para o nosso físico, venha ser bênção para a nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Podemos participar do corpo de Cristo. Depois de terem ceado, Jesus tomou um cálice com vinho, o nosso é com suco de uva. E ele elevou aos céus e falou: esse é meu sangue, que é dado por vós. Que o Senhor venha agora abençoar, nós vamos consagrar este suco. Senhor, te peço que o Senhor consagre este suco que representa, Senhor, o teu sangue, mas que quando entrar dentro de nós, tenha efeito mesmo de o teu sangue dentro de nós, correndo nas nossas artérias, nas nossas veias e passando por todo o nosso corpo. Eu te peço, Senhor, que quando
nós tomarmos este suco, Senhor, o teu sangue, Jesus, que possa entrar cura no nosso corpo físico, possa entrar cura na nossa alma, Senhor. Tantas pessoas que estão hoje em dia enfermos na alma, Senhor, por vários problemas, Pai. E principalmente que o Senhor venha lavar também, Senhor, e curar o nosso espírito. Abençoa, Senhor, cada um aqui, cura cada um aqui, de qualquer enfermidade que tenha, que quando o teu sangue passar por nós, se houver alguém com algum tipo de câncer, Senhor, que seja curado agora. Se tiver alguém com qualquer outra enfermidade, que conforme o teu sangue passar, seja curado também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos participar do sangue de Cristo. Depois de ter ceado, ter tomado o suco, tomado o vinho, e Jesus disse todas as vezes que nós fizéssemos essa reunião para lembrarmos do que Ele fez por nós, que nós tenhamos um memorial, façamos um memorial da nossa vida, daquilo que o Senhor fez por mim e por você, para a sua família, para todos nós. Amém. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas com palavras, reina hoje. Não apenas com palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Jesus. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas com palavras, reina hoje. Não apenas com palavras. Peça para o Senhor. Reina hoje. Vamos. Reina hoje. Reina hoje. Reina hoje. Reina hoje entre nós, Jesus. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Jesus. Pega suas mãos bem alto no céu. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós. De todo o seu coração, diga isso de todo o seu coração em nome de Jesus. Vamos. Reina hoje, reina hoje, reina
nós, Jesus.